Olá, paz e bem. Sou o diácono Paulo Rosa, da paróquia São Bartolomeu, aqui em Itaquaquecetuba. E hoje vim falar para vocês um pouco sobre a pessoa de São José, sobre um documento que o Papa João Paulo II fez para ele, falando um pouco desse José, desse pai que nas Escrituras parece invisível. Mas quando a gente vai se aprofundar um pouco mais nos sinais, nos gestos, nas atitudes dele, a gente vê como é grande a intercessão e a ação desse pai, que teve a mesma qualidade e a mesma intensidade de amor que Maria, que foi a geradora do Verbo, mas ele foi o criador do Verbo. Nós vamos ler uma exaltação apostólica, Redentores Custos, de São João Paulo II. Ela foi escrita em 15 de agosto de 1989, em comemoração a um outro documento que havia sido escrito há 100 anos atrás. Temos muito poucos documentos que falam de São José. Temos muito pouca coisa de estudo de São José. Muito pouco conteúdo. Mas é bonito quando a gente se aprofunda, como eu tive a possibilidade de me aprofundar nesse texto. A gente vê a beleza que era, o porquê que ele tem esse título de pai, de patrono da igreja, de patrono das famílias, o porquê que nesse ano, nesse tempo de pandemia, invocamos a proteção de São José. Uma outra coisa que me chamou a atenção, essa oração que nós rezamos nesse tempo de pandemia, invocando a proteção de São José, ela não foi escrita hoje. Ela foi escrita pelo Papa Leão XIII. Nossa, faz muito tempo. Em meados de 1880. E ela parece tão atual quando a gente reza pedindo o patrocínio, pedindo a proteção, a intercessão, o cuidado desse pai. Vamos ver um pouco desse documento? Esse documento é meio difícil da gente achar ele nas livrarias. Mas nos sites do Vaticano, alguns sites católicos, a gente pode encontrar ele em PDF para a gente ler. Pode até ser que ache ele em alguma livraria, mas é muito difícil. A introdução dele nos fala, São João Paulo II. Chama a proteger o Redentor, por isso, Redentores Custos. Maria é a mãe de Deus, a mãe do Salvador. E José, por esse documento, recebe um título bonito, solene. O protetor do Redentor. Olha que bonito isso. Foi ele que em sonho acolheu tudo aquilo que Deus falou para ele. Tudo aquilo que foi mandado que os anjos comunicassem a ele. Do mesmo jeito que Maria recebeu a anunciação, ele também recebeu a anunciação que ele seria o pai, que a Maria, mãe de Jesus, estava esperando uma criança que tinha sido concebida pelo Espírito Santo. Olha que bonito quando a gente olha dessa visão. Quando a gente pega lá em Mateus 1, 24, ele vai falar sobre isso. José fez como lhe ordenava o anjo do Senhor e recebeu a sua esposa. Olha a simplicidade e a obediência desse homem. Será que ele foi simplesmente um carpinteiro? Do mesmo jeito que Maria foi escolhida para fazer parte do plano de salvação, ele também foi escolhido para ser, como diz o documento, o protetor do Redentor. Inspira-se nos evangelhos os padres da igreja desde os primeiros séculos. Revelam São José assim como cuidou com o amor de Maria e dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo. A gente vê na Sagrada Escritura também, muito se pouco se fala de José, em alguns pontos, em algumas passagens.
José quando recebe a anunciação, José quando sai para ir fazer o recenseamento para Belém junto com Maria, José quando lá em Belém, quando nasce o menino, sai procurando casa, um local para que ele tivesse um lugar digno. E mesmo não tendo, a gente vê a proteção dele de guardar aquela criança e aquela mulher naquela manjedoura, naquela gruta, naquele estábulo. E tenho certeza que ele deve ter preparado aquela manjedoura de uma maneira carinhosa. Não temos escritos, mas imagine ele sendo o que foi escolhido para ser o guardião, o pai adotivo de Jesus. Como será que seria a casa? De que maneira ele teria preparado aquela casa para receber o Filho de Deus? Eu imagino que deveria ter feito um berço lindo, maravilhoso, para acolher dignamente o Filho de Deus. Mas os desígnios, o tempo, a situação, o coração do ser humano fez com que aquela criança e aquela mulher não recebesse hospedagem em lugar nenhum. Como o corpo místico da Igreja, do qual a Virgem Santíssima é figura e modelo, José também é. Onde nós vemos na sagrada tradição da Igreja que nós temos que seguir os exemplos da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. No centenário do documento que o Papa Leão XIII escreveu sobre São José, sobre sua veneração, desejo de apresentar a vossa consideração aos amados irmãos e irmãs algumas reflexões sobre aquele quem Deus confiou a guarda de seu filho primogênito, José. O documento ele vai decorrer em alguns capítulos. Essa introdução que nos fala que dessa forma todo o povo cristão não só correrá a José com maior fervor e invocará confiantemente o seu patrocínio. Nos faz a gente pensar às vezes. Muitas vezes procuramos santos, a proteção, o patrocínio de um santo, a guarda, a confiança de nossa vida a um santo, pois colocamos que cada santo faz um tipo de milagre, não é? Santo Antônio temos tido como casamenteiro, São João Batista, o que batizava, não é isso? O que anunciava, São Francisco, caridade, e São José, a gente pensa que ele é simplesmente um carpinteiro, que foi simplesmente o pai de Jesus. Não. A gente vê, lendo esse documento, que ele vai muito mais além do que lhe foi pedido. Era somente para ele guardar o Filho de Deus. Mas ele foi além. Ele ensinou e educou. Tanto que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, também, alguns dos evangelistas chamarem Jesus de o filho do carpinteiro, o carpinteiro. Quer dizer que José, que colocou o nome que lhe tinha sido pedido também ao seu filho, a Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, mesmo na simplicidade de ser um simples carpinteiro, colocou marcas, deixou detalhes, características, espiritualidades no Filho de Deus. Pois Jesus também, segundo alguns historiadores, também foi e trabalhou no ofício do seu pai José, como um carpinteiro. Foi precisamente nesse mistério que José de Nazaré participou como nenhuma outra pessoa humana, com exceção de Maria, a mãe do Verbo encarnado, do mistério salvífico de toda a humanidade. Um simples José e nada mais. Somente José
e nada mais. O primeiro capítulo nos fala do contexto evangélico, temas bíblicos relacionados à pessoa de José. Vamos ver lá em Mateus 1, dos versículos 20 e 21, José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tu como tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha que bonito isso. Imagine a intimidade que esse homem, esse carpinteiro, não tinha com Deus. Eu não sei você. Será que muitas vezes não lembramos os sonhos que tivemos? Mas José, a beleza dessa pessoa, desse homem, ele lembrava os sonhos que Deus falava, ele comunicava, e mais que isso, apressadamente colocava em prática. Nessas palavras estão contido o núcleo central da verdade bíblica sobre São José. É o momento da sua existência a qual se referem em particular os padres da igreja. Muito poucos temos escritos de José, muito pouco sabemos, muito pouco se fala dele, mas se a gente se aprofundar no carisma dele, no jeito de ser, tentarmos viajar como pais que somos também e como filhos que também somos, como é grande um trabalho e um mistério de um pai na criação do seu filho e mais ainda, na transformação da sociedade em volta da sua família. O segundo capítulo, o depositário do mistério de Jesus. Ora, ao iniciar-se essa peregrinação, a fé de Maria encontrava-se com a fé de José. Se Isabel disse, a mãe do Redentor, feliz daquela que acreditou. Esta bem-aventurança pode ser certo sentido, ser perfeita, também para José, porque de modo particular ele respondeu afetivamente à palavra de Deus, quando ela lhe foi transmitida naquele momento decisivo de nossa história. A bem da verdade, José não respondeu ao anúncio do anjo, como Maria, mas fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua esposa. Isto que ele fez é puríssima obediência de fé. Olha como fala bonito o documento. Esse texto não é meu, é do documento que nós estamos falando. Olha como essa reflexão da igreja é um documento oficial, é um documento que se torna viva essa fé que nós temos que ter e essa intercessão poderosa que rogamos de José. Um simples carpinteiro e nada mais, mas que foi-lhe confiada uma missão que não foi confiada a nenhum dos outros homens, a de cuidar do Filho de Deus. E é a mesma missão como fala o texto. A mesma coisa que o anjo anunciou a Maria, que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. José também. No silêncio daquele sonho, ele saiu e colocou em prática o que lhe foi pedido, como ordem, como obediência de fé. Isso, obediência de fé é acreditar nas promessas de Deus. E esse capítulo vai nos fazer viajar em Romanos 1:5, nos versículos 16, 26, Coríntios 2, capítulo 10, versículos de 5 a 6,
Quem puder, pesquise na internet, aprofunde para você saber quem é esse pai. Porque quando a gente busca num santo a sua história, a sua essência, o que a igreja fala dele, nós podemos colocar em prática na nossa vida, na nossa família, na sociedade, a pessoa desse santo na nossa pessoa, na nossa vida. E nesse capítulo ainda 2, ainda vemos falar o serviço da paternidade. O documento que nos fala, no parágrafo 7, fala dessa maneira. Como se deduz dos textos evangélicos, o matrimônio com Maria é o fundamento jurídico da paternidade de Jesus. Foi para garantir a proteção paterna a Jesus que Deus escolheu José como esposo de Maria. Por consequente, a paternidade de Jesus, uma relação com que coloca o mais perto possível de Cristo, termo de toda e qualquer eleição e perdição. Em Romanos 8, versículos 28 ao 29, passa através do matrimônio com Maria, ou seja, através da família. Os evangelistas elaboram afirmamente, claramente, que Jesus foi conhecido por obra do Espírito Santo e que naquele matrimônio a virgindade foi preservada. Chama-se a José o esposo de Maria e Maria a esposa de José. Que homem é esse? Que coração que ele tinha? Qual era essa espiritualidade que ele tinha com Deus? Vamos falar a verdade. Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor sonhava com aquela mulher que iria gerar o seu filho. Preparou ela, mas do mesmo jeito que também preparou o homem que seria o pai adotivo de Jesus, que seria um modelo de pai para Jesus. Nos faz a gente pensar. Estudando esse documento, eu me vi refletindo esse tema. Será que não foi pelos traços, exemplos desse pai que ele conheceu aqui na terra, que ele fez essa relação entre o Pai do céu, que nos ensinou a gente a rezar até o Pai Nosso? Eu acho que sim, tem muita relação. Estudando e se aprofundando nos documentos, na história, na fala que a igreja tem sobre esse santo homem. Da onde será que Jesus era tão acolhedor? O que será que fez Jesus acolher tanto as prostitutas, os leprosos, os coxos, os doentes, as hemorrágicas, acolher a multidão? Ele foi educado. Ele foi educado como filho. Primeiro filho de José e Maria. E no tempo certo, como ele fala na boda de Canaã, mulher, a minha hora ainda não chegou. Ele começou a agir como filho de Deus. Na teologia, nos cursos de teologia não se fala muito sobre José. Vemos falar de um pouco dele numa matéria que se chama-se Mariologia. Aí sim, mas nos falta a todos nós um pouco, a todo o povo da igreja, a todo o clero, a todos os leigos, se aprofundar um pouco mais nesse homem. Temos Maria como catequista, mas ele também ajudou na educação do Filho de Deus. Ajudou não seria o termo, participou ativamente. O recenseamento. Que homem é esse que pega a esposa grávida de um filho que ele foi lhe dado a guarda, a autoridade de cuidar como pai zeloso que ele foi,
que leva quando José foi nessa longa viagem até Belém para o ressarcimento, em obediência das disposições da autoridade legítima, ele desempenhou, em relação ao menino, a tarefa importante e significativa de inserir oficialmente o nome de Jesus, filho de José de Nazaré. No ressarcimento do império, essa inscrição manifestava de todo modo bem clara o fato de Jesus pertencer ao gênero humano, homem entre os homens, cidadão deste mundo, sujeito às leis e instituições civis, mas também Salvador do mundo. Olha que importância que é esse recenseamento. Não foi uma simples viagem de Maria, grávida, e de José. Além de ele ser obediente às palavras de Deus, ele também era obediente às leis do mundo. Olha quanto isso nos ensina, nesse tempo de pandemia, que devemos cumprir protocolos de usar máscara em ambientes públicos, de respeitar a vida humana. Eu estou sem máscara, mas eu estou só eu e uma câmera. Se tivesse alguém aqui, eu teria que te respeitar a vida do outro. Amar a ti, amar o outro como a ti mesmo. E é isso que José ensina-nos e ensina também a essa família, que ao cumprir o recenseamento, aonde lá em Belém nasce essa criança, ele cumpre também a vontade de Deus. Ele coloca em Jesus o título de Filho de José. Olha que bonito isso. É ele assumir plenamente o que lhe foi pedido em sonho, para que ele desposasse Maria como sua esposa. A circuncisão. Sendo a circuncisão de um filho o primeiro dever religioso do pai, José, como está com essa cerimônia, hesitou-se em seu direito e dever em relação a Jesus. Ele cumpriu o que era o dever de um pai, de levar o seu filho primogênito para cumprir as normas judaicas da circuncisão. E logo após, o documento não fala da imposição do nome. José deu um nome ao menino. Na ocasião em que levaram a circuncisão, o nome de Jesus, este é o nome, este é o único em que há salvação. E José tinha sido revelado a ele o significado. No momento de sua anunciação, o nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando lhe deu o nome, José declarou a própria paternidade legal em relação a Jesus e, pronunciando este nome, proclamou a missão desse menino de ser o Salvador. Olha como que é bonito essa história, essa relação de José e o plano salvífico de Deus. E a missão do Filho de Deus, o Filho de José, neste mundo, para a minha e para a tua salvação. E mais ainda, é bonito a gente ver também essa relação. O documento vai trabalhar passo a passo. A apresentação de Jesus no templo, quando esta cerimônia é referida por Lucas, no capítulo 2, versículos 22 e seguintes, inclua-se o resgate do primogênito e a pertença da luz sobre o episódio posterior da permanência de Jesus no templo, aos 12 anos. Lembra quando Jesus no templo
que eles estão viajando, eles voltam para encontrar Jesus. E Jesus diz: não sabeis que eu tenho que fazer as coisas de meu Pai? Ele fala que o Pai dele é Deus, mas em obediência ele volta com Jesus, com José e Maria. Olha que bonito ver isso. Jesus sabia da potência que ele era, quem ele era, mas ele respeitava o Pai, que o Pai dele, que o Deus tinha lhe dado. Que bonita essa relação poética, bonito da gente se ver a importância desse homem, deste carpinteiro. E depois o documento vai nos falar a fuga para o Egito. A seguir a apresentação no templo, o evangelista Lucas anotou: depois de terem cumprido tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia em robustência, cheio de sabedoria e da graça de Deus. Estava com eles todos os dias. Mas quando Jesus nasce lá em Belém, para a gente voltar um pouco à história, quem é esse homem que Deus se revelava nos sonhos? A um profeta Deus se revelou a sarça ardente. A outros Deus conversava com ele. Mas a esse, Deus tinha a intimidade de entrar no sonho, no momento do descanso desse homem. É bonito a gente ver também, quer dizer que mesmo quando José dormia, ele dormia pensando as coisas de Deus. Olha que exemplo para mim e para você. Isso nos convida a gente também, antes de dormir, se você não tem costume, comece a conversar com Deus, a rezar antes de dormir, como nos era ensinado quando éramos crianças. Por isso pode nos dar a possibilidade de continuar aquela conversa, aquela oração com esse Deus e começarmos como homens e mulheres de Deus a termos como José sonhos de Deus. Em sonho, José escuta. Para ele sair daquela cidade de Belém imediatamente, pois a vida daquela criança corria perigo. E ele, como guardião, como fala esse documento, sai apressadamente e foge para o Egito. E fica lá até que de novo em sonho seja-lhe revelado que a perseguição acabou e ele volta para Nazaré, para o mesmo lugar que Jesus volta depois que tinha 12 anos, quando ele fica para o templo. Volta para casa, para Nazaré, onde nós vemos Jesus receber o título de o Nazareno, Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Mas segundo o texto de Mateus, ainda antes desse retorno à Galiléia, tem que ser colocado um acontecimento muito importante, para o qual a providência divina de novo recorreu a José. Depois dele ter tido um encontro com os reis magos, ele fez isso que acabamos de falar agora. O documento trabalha esse ponto. Depois vemos ainda dentro do capítulo 2, mais um ponto, aonde a permanência de Jesus no templo. Ouvindo essas palavras, José, em relação ao qual Maria tinha sido acabado de dizer: teu pai. Com efeito, era assim que as pessoas diziam e pensavam: Jesus, como se punham, era filho de José. Lucas 3, 23. Apesar disto, a resposta do próprio Jesus no templo devia reavivar na consciência do suposto o pai
aquilo que, numa noite, 12 anos antes, ele tinha ouvido: José, não temas receber contigo Maria como tua esposa, pois aquele que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Olha que bonito o documento fala. Já desde então, ele sabia que era depositário do mistério de Deus. E Jesus, com 12 anos de idade, invocou exatamente esse mistério. Devo encontrar-me na casa do meu Pai. Olha como ele ensinou que Jesus deveria e era filho de Deus, mas respeitava José como seu pai. E vamos embora. A sustentação e a educação de Jesus em Nazaré. É mais um trecho desse capítulo. O crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, como vemos lá em Lucas 2:52, deu-se no âmbito da Sagrada Família, criado por aquela família, amparado por aquela família. Foi Maria e José que foram os catequistas. Foi Maria e José que ensinaram um Deus tão grande, tão poderoso, ter traço de humanidade. Olha que bonito isso. Jesus aprendeu o que era trabalhar, o suor do teu trabalho. Aprendeu o que era poder chamar uma pessoa de mãe, pai, porque ele teve um pai e uma mãe. Por isso que a Sagrada Família de Nazaré tem que ser para mim e para você, para a humanidade, nos sustentar como pais e como filhos, a criarmos novamente em nossas casas, em nossas famílias, a modelo da Sagrada Família de Nazaré, uma nova réplica daquela família que na simplicidade criavam uma pessoa e um jovem, uma criança tão importante. Assim tem que ser eu e você quando adotamos o Filho de Deus. Quando a nossa esposa gera uma criança, não são nossos filhos, pois quando abençoamos, abençoamos como José abençoou. Que Deus te abençoe. Pois os nossos filhos, é essa visão que José nos dá, são, antes de ser nossos, filhos de Deus. É isso que nos fala essa sustentação e a educação de Jesus em Nazaré. Ele aprendeu numa pequena cidade, num pequeno povoado. Chegar às grandes cidades, chegar ao teu coração e ao meu coração, foi consequência dessa vivência que ele teve nessa pequena família. Nessa família que vivia na simplicidade. Não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha amor, respeito, fé e esperança. O terceiro capítulo vem trabalhar nesse documento. São João Paulo II trabalha o homem justo, o esposo. Nossa, homem justo e esposo. O documento, no parágrafo 17, nos fala assim: no decorrer de sua vida, que foi uma peregrinação na fé, José, como Maria, permaneceu fiel até o fim ao chamamento de Deus. A vida de Maria foi um cumprimento até as últimas consequências daquele que primeiro foi fiel. Fiat, faça-se, pronunciando no momento da anunciação ao poço de José, como jamais foi dito. Não preferiu palavras algumas, a quanto da sua anunciação fez como o anjo do Senhor lhe ordenou. E este é o primeiro, tornou-se princípio da caminhada de José. Nós somos chamados a amar. José foi chamado a amar.
José foi chamado a ser um homem justo. Justo. Lembra que o texto nos fala do Evangelho que ele iria fugir para que Maria não fosse apedrejada. Mas em sonho o anjo anuncia a ele, ele acolhe, volta atrás na sua decisão humana e obedece à orientação que o anjo lhe deu, imediatamente. É necessário saber ler bem essa verdade, porque nela está contido um dos mais importantes testemunhos acerca do homem e da sua vocação. No discurso das gerações, a Igreja lê, de maneira cada vez mais atenta e mais consistente, esse testemunho desse homem, que tirando do tesouro dessa pertença, desse sim, figura as coisas novas e coisas velhas. Ele rompe com uma tradição judaica, para viver uma nova religião, a religião do amor, da fé e da obediência. O 4º capítulo vem nos falar o trabalho, a expressão do amor. Pensou? Maria não pede nada quando lhe é anunciado que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria, Isabel diz que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Ela era a única que tinha um rei na barriga. José era o único que era pai de um rei. E continuou sendo carpinteiro. Continuou tendo uma vida simples, sofrida, corrida. Muitas vezes eu acho que nem dormia direito. Nem sonhar acho que poderia mais. Pois à noite às vezes era perigoso para o filho que ele era o guardião. Será que alguma vez, durante toda a história dele com Jesus, ele tirou os olhos daquele filho, a quem lhe foi dado ser guardião, ser o protetor do Redentor? Essa expressão de amor, é desse amor na família viva que nos chama. Aspas, vamos abrir umas aspas. Durante esse tempo de pandemia, o local mais difícil que está da gente viver é em família. É ficar em casa, se resguardar por amor, por carinho. E a gente vê tantas famílias se desfazendo. Pelo vírus, pela morte ou pela intolerância da convivência de uma família em ambientes fechados. O 5º capítulo vai nos falar assim: o primato da vida interior. Também quanto ao trabalho de carpinteiro na casa de Nazaré, se estende ao mesmo clima de silêncio que acompanha tudo aquilo que se refere à figura de José. Trata-se, contudo, de um silêncio que desvenda de maneira especial o perfil interior dessa figura. Olha que bonito! No silêncio das marteladas, na modelagem das maneiras, no trabalho de todo dia, ele sabia da sua missão tão grande, de um único homem escolhido para ser o guardião, o pai adotivo do Filho de Deus. O sacrifício total de José se fez da existência inteira. A vida inteira ele sonhou de casar com Maria, uma linda mulher. Casou-se e nunca tocou, por amor a ela, por obediência às vontades de Deus e por respeito à religião, à fé que ele tinha em um Deus único. Porém, ordens de consolações significantes dela decorrem também a lógica e a força própria das almas simples e limpas das grandes decisões. Aquela família ficou
sob o patrocínio e a proteção desse simples carpinteiro. E assim ele foi, nunca chamou atenção. No silêncio do dia a dia, ele foi eficaz naquilo que lhe foi determinado, naquilo que lhe foi proposto por Deus. O patrono da igreja, no nosso tempo, e olha que esse documento é de 1989, 15 de agosto de 1989. Em tempos difíceis para a igreja, Pio XI desejava confiá-la à especial proteção do santo patriarca José. Declarou, portanto, patrono da Igreja Católica. Esse sumo pontífice, esse Papa, sabia que não estava a levar ao feito o gesto peregrino, porque, em virtudes da dignidade concedida por Deus a este seu servo, fidelíssimo, olha que bonita essa palavra, fiel ao extremo, a Igreja, depois da Virgem Santíssima, esposa dele, teve sempre a grande honra de louvar ao bem-aventurado José. No meio das angústias, de preferências, foi ele que recorreu a Deus. Olha que bonito isso. Deus recorreu à proteção de José para o seu filho. Do mesmo jeito que a igreja recorre nele à proteção de um pai que foi zeloso pelo Filho de Deus, imagine o que ele não fará por nós, filhos e filhas de Deus. Imagina que ele não fará pela igreja, esposa do Filho de Deus. Quais são os motivos de tão grande confiança que a igreja coloca sob a proteção de José, um simples carpinteiro? O Papa Leão XIII expõe-nos assim as razões pela qual o bem-aventurado José deve ser considerado especial patrono da igreja, e a igreja, por sua vez, deve esperar muitíssimo sua proteção e seu patrocínio. Provém principalmente o fato de que ele, ser esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, José foi, a seu tempo, legítimo e natural guardião, chefe e defensor da divina família. Olha como fala bonito o documento. Ele foi fiel depositário das promessas de Deus, defensor da família, da honra de Maria, da segurança de Jesus. É algo conveniente, sumamente digno para o bem-aventurado São José. Portanto, que de modo angular, aquele que com outrora costumava socorrer santamente e em todo e em qualquer acontecimento da família de Nazaré, também agora cubra e defenda o seu celeste patrocínio, a Igreja de Cristo. Como pode um simples homem, um carpinteiro de ofício, mas um filho e servo de Deus por essência? Que nós possamos, esse documento ele nos fala muito. Eu convido você a aprofundar na vida de um santo, na vida de São José, e a gente buscar nele a essência do ser humano. Eu não sei como você é um pai, ou como foi o seu pai, mas eu convido. Esse documento nos dá a possibilidade, tão logo acho que nos sairá um documento tão rico, que fale tantas verdades sobre São José, uma santa reflexão,
Eu convido você a ler esse documento, a pesquisar, a buscar a proteção de São José e, mais que tudo, a seguir os seus exemplos de como filho e pai. A sociedade, esse tempo, precisa de novos pais modelados à maneira do carpinteiro, na simplicidade. Um homem justo, que trazia em si o patrocínio da antiga aliança, foi também introduzido na nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Que Ele nos indique os caminhos dessa aliança, santifica no liminar do próximo milênio, durante o qual deve perdurar e desenvolver-se a plenitude dos tempos, própria do mistério inefável da encarnação do Verbo. E é isso que nos faz São José. Esse documento é de 15 de agosto de 1989 e é tão atual como a pessoa da Sagrada Família, tão atual como a Palavra de Deus. E eu te chamo nesse canto. Esse canto tem muito a dizer sobre esse documento. Nos prova que Deus escolhe e capacita com o seu amor e com o seu Espírito todos aqueles e aquelas que se colocam a serviço da vontade de Deus. Eu, tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, sempre José e nada mais. E como os sinos tocam, possam também um dia os sinos dos céus tocar por todos os Josés, por todas as Marias que vão servir a palavra de Deus. Que São José obtenha para a Igreja e para o mundo, assim como para um de nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, protegidos pela graça e o patrocínio de São José, sermos fortes na simplicidade, na caridade, no amor e mais ainda, nos sonhos de Deus. Eu te convido, leia, aprofunde-se na espiritualidade de José, para que um dia, como os sinos que tocou ao fundo desse canto, possam tocar a palavra de Deus em nosso coração. Paz e bem, que Deus vos abençoe e que São José vos ilumine.